Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Péricles Nóbrega, tá? Eu sou doutorando em administração pelo Núcleo de Pós-Graduação em Administração da UFBA, psicólogo do Sertão PE, tá? E esse trabalho aqui faz parte da minha tese. Ele foi escrito também pela professora Sônia Gondim, doutora em Psicologia pela UFRJ e docente da Universidade Federal de Uberlândia, e por minha orientadora, a professora Diva Rove, tá? Doutora em Administração da UFBA e também docente da minha instituição, e também gostaria de agradecer o apoio do CNPq, no desenvolvimento do projeto, tá? Então, o título do trabalho é Teletrabalho, Experiências, Possibilidades e Estratégia de Atuação de Teleservidores, faz parte da minha tese de doutorado. Então, é importante, gente, a gente compreender que novas formas de trabalho estão surgindo nos últimos anos, tá? Teletrabalho é apenas uma delas. A pandemia de Covid-19 acabou acelerando todo esse processo, tá? Então, as pessoas foram pegas meio de surpresa com todo o acontecimento da Covid-19 e as organizações não podiam parar e deixar de entregar serviços ou mesmo deixar de acompanhar alguns processos. Então, especificamente na administração pública federal brasileira, foi implementado o Programa de Gestão de Desempenho, que, dentre outras coisas, torna o teletrabalho uma das formas oficiais de desenvolvimento de atividade do Serviço Público Federal, tá? Ela busca maior eficácia e eficiência das atividades, tá bom? E melhores condições de trabalho para os servidores públicos. Só que isso tudo, gente, causa impacto na saúde mental, né? Então, as pessoas trabalhavam de uma forma, tá? Então, houve uma mudança muito brusca, muitas vezes sem o devido acompanhamento, sem devida preparação, e as pessoas acabaram se encontrando um novo mundo, tá? Então, isso acabou causando alguns impactos. Então, alguns estudos de revisão sistemática apontam para a necessidade de aprofundamento na compreensão, na relação entre o teletrabalho e a saúde mental, o que praticamente não existe, tá? Esse tipo de estudo. Então, dois construtos, eles são muito importantes aqui de a gente poder compreender. O primeiro deles é o redesenho do trabalho, a gente vai ver daqui a pouco melhor mais uma definição desse construto, tá? Em inglês ele se chama job crafting, tá? Então, ele já surge como um dos construtos mais investigados nesse contexto. Ele surge para contribuir com o bem-estar e a qualidade do desempenho nesse tipo de situação, tá? Outro é a questão de satisfação do teletrabalho, ou seja, as pessoas estão gostando desse novo modo de trabalhar, tá bom? Então, são dois construtos que vão ajudar bastante a gente aqui a compreender isso tudo. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é analisar a experiência de teleservidores, sentimentos, vantagens e mudanças do desenho do trabalho, e uma das primeiras instituições federais de ensino a adotar oficialmente o teletrabalho. Essa aqui é a terceira organização, tá bom, a adotar oficialmente o teletrabalho dentro do MEC, tá bom? Na estrutura do MEC. Então, alguns conceitos, eles são muito importantes de serem trabalhados. O primeiro deles é teletrabalho, evidentemente, e pode ser definido como uma atividade realizada em qualquer local, a qualquer momento, não se restringindo ao trabalho de home office, tá? Home office é uma subespécie do teletrabalho. Então, assim, basicamente, o que a gente tem que compreender é você poder desenvolver qualquer tipo de atividade fora do seu ambiente local de trabalho, utilizando as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Basicamente isso. Como já foi dito aqui, então, diante da lacuna existente na literatura, torna-se necessário avançar na investigação também sobre sentimentos, tá? Então, como é que as pessoas estão reagindo a isso? Elas estão felizes, estão tristes, como é que elas estão? Então, esse estudo aqui se propõe também a investigar isso, tá? Com relação ao redesenho do trabalho, tá? Que é o RDT, né, que a gente pode abreviar aqui para RDT, redesenho do trabalho, ele se apresenta como um conjunto importante, tendo em vista que nessa ação dos trabalhadores passa a assumir um papel ativo de mudança, ou seja, as pessoas passam a ser muito mais atuantes, elas passam a ter uma voz mais ativa no processo decisório. Então, eu vou fazer minha atividade assim, eu não vou fazer assim, eu vou trabalhar na hora que eu quero, tá? Então, essas possibilidades são vistas com muito bons olhos. Então, assim, elas ter esse papel ativo nas mudanças gera físicas ou cognitivas, como falei aqui, processos decisivos no trabalho. E o método, gente, empregado justamente foi do grupo focal, em sua modalidade online. Evidentemente, isso tem um motivo, né? Então, para se aproximar do estudo, justamente, como se trata de teletrabalho, então, se fez a opção pela modalidade do grupo focal online, tá? Como a gente vai ver aqui, ela é extremamente interessante porque ela permite que pessoas de vários locais possam participar, tá? Aqui é uma característica dos participantes, então foi feito um convite para várias pessoas com alguma experiência, tá? Então foi feito um convite online para várias pessoas que trabalham nessa organização.
podem perceber aqui que existem vários perfis de pessoas. Isso é interessante porque as pessoas têm experiências diferentes, né? Então, a ideia aqui é justamente pegar a experiência de cada um e tentar compreender o fenômeno. Aqui é um roteiro do Grupo Focal Online, tá? Então, basicamente, a gente quis investigar a experiência com o teletrabalho, redesenho do teletrabalho, sentimentos, atitudes e afetos positivos e negativos. Então, é interessante que depois vocês dêem uma olhada nesse roteiro, tá? Tem as perguntas todas aqui. O método, né? Então, a análise de dados foi feita a partir da técnica de análise categorial temática. A pesquisa foi submetida e aprovada, isso é muito importante, para um comitê de ética, tá? Que permitiu isso. Os resultados apresentados a partir de convergência e divergência dos participantes, porque isso aqui é uma das características justamente do grupo focal, né? O grupo focal, ele tenta ver isso, as diferenças entre as pessoas e de que modo pode sintetizar a melhor compreensão do fenômeno investigado. Os resultados, gente, foram todos apresentados em uma forma gráfica, que, de certa forma, é uma novidade, tá bom? Nos estudos brasileiros, assim. Então, isso aqui, por exemplo, vocês podem ver a matriz de acesso a nível consenso de censo, com relação a vantagens e desvantagens do teletrabalho. Então, percebam que aqui a vantagem e desvantagem dela surge de várias formas, tanto de concordância como discordância entre os participantes. Também aqui estratégias de servidores para manter a saúde mental. Então, como é que as pessoas estão desenvolvendo, tá? A sua atividade da melhor maneira, a fim de manter sua saúde mental. Então, percebo que através de discursos isolados, convergentes, tá bom? Aqui é uma matriz de acesso ao nível de consenso de censo, redesenho, então foram identificados 4 tipos de redesenho de trabalho, um mais amplo, uma para novas tecnologias, outro para ajustes pessoais e procedimentais, e também teve pessoas que disseram que não precisaram de reconfigurar nada do seu trabalho. Tá? Essa matriz aqui, ela contribui para a questão de formações prossêmicas e paralinguísticas. Isso aqui é muito interessante, gente, para a questão de acesso a sentimentos. Então, questão de intensidade, tá? Então a pessoa fala, sou muito feliz. Então, na medida que vai falando isso, fica mais próximo, fica mais fácil a gente conseguir acessar sentimentos. Isso aqui é uma síntese dos resultados, tá? Então a gente consegue observar vantagens, desvantagens, os tipos de redesenho, sentimentos, atitudes positivas e negativas com relação ao teletrabalho. Então, por exemplo, assertividade, gratidão, interjeição emotiva, alegria, satisfação. Então, percebam, né, que basicamente há uma grande aprovação, sim. Tá? Então, chegando aqui nas considerações finais, repensar o trabalho se mostra necessário, tá bom? A investigação que as pessoas percebem uma melhor condição de trabalho, a utilização do grupo focal permitiu que várias pessoas participassem, as análises merecem destaque pela questão dos elementos gráficos, tá? Sentimentos também foram acessados, que é muito difícil, pois tratado, e assim, limitações, né? Por se tratar de uma abordagem qualitativa, estudos quantitativos devem ser fomentados, tá? Estudos longitudinais e fora do contexto brasileiro, tá? Também, tá bom, gente? Então, aqui são algumas referências, tá? E muito obrigado. Lembrando que em 8 minutos, tá? É uma síntese do trabalho, mas fica a dica aí, para quem quiser depois ler o artigo, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês.